Oi, gente. Boa tarde, bom dia. Depende de quem almoçou, quem não almoçou. Tiragem aqui coletiva, expectativas, não espere a aprovação de ninguém. E o fundo do maço apareceu nave espacial. Não tenha medo de cantar. Essa última aqui que eu falei, já saiu pra mim uma vez e me quebrou as pernas. Mas vamos ver a junção das duas cartas aqui e ver o que os guias têm para nos orientar, o universo tem para nos orientar nesse momento. As pessoas sempre terão expectativas em relação ao que elas acham que você deveria fazer. A opinião delas é quase sempre baseada em normas sociais restritivas e, por isso, são extremamente irrealistas. Não importa o que elas digam, lembre-se de que você tem a permissão para ser o que você deseja ser. Você não precisa da aprovação de ninguém. Sempre vem alguém que dá um monte de conselhos que ninguém pediu, né? Sempre vem alguém que dá um monte de conselhos que você pediu. Tava até fazendo uma leitura com uma pessoa e foi falado pra mim que é muito estranho, né? É como os homens agem hoje em dia, né? Os homens, né? Mas as mulheres, mas assim, enfim, isso parte muito mais dos homens, de achar que eles estão entrando na sua vida pra ser o salvador da pátria. Querendo te ensinar algo que você já sabe fazer. Como se fosse um mestre, um guru, como se fosse o picudo que vai resolver nossas questões ali. E a gente sabe que não é assim que funciona a vida, né? Às vezes eles se colocam no papel de querer te ensinar algo que você nem perguntou, né? E de se meter em assuntos que você nem deu liberdade da pessoa se meter, né? Nave espacial, não tenha medo de cantar. Você foi levado a acreditar que a sua voz, aquele seu ponto de vista único sobre o mundo, não vale muito. Deixe-lhe de dizer uma coisa. Isso não poderia estar mais longe da verdade. As suas palavras valem tanto quanto todas as estrelas do céu. Então não esqueça de cantar toda vez que tiver oportunidade. A sua voz é poderosa o suficiente para bater uma dúzia de naves espaciais. É gaslight que fala? Que é quando a pessoa ela quer te interromper e ensinar algo que você... Não é gaslight. Tem um termo aí, né, que serve para esse tipo de situação. Que é quando a pessoa invalida aquilo que você é, invalida aquilo que você tem de conhecimento, invalida a sua pessoa, para que supra as expectativas dela, o jeito dela de agir, o jeito dela pensar sobre algo, né? É aquele homem que quer te ensinar a dirigir, a trocar uma roda de um carro e às vezes você é dona de uma oficina mecânica. É aquele homem que quer, ou aquela mulher também, gente, tem tantos casos aí, é que eu atendo mais consulente feminina, então adapta pra sua situação aí, tá? Mas é como se a pessoa te invalidasse. É como se a pessoa quisesse alimentar o próprio ego por meio de você. Tentando te mostrar um mundo maravilhoso no qual ela que vai ser o guia para esse mundo. E sabe o que acontece? Às vezes nessa brincadeira aqui você cai e você perde completamente sua personalidade. Só para poder agradar uma pessoa. Sendo que você é poderosa ou poderoso sozinho. Você não precisa de ninguém aqui. Ou você precisa das pessoas certas. Não de alguém que invalide você. Às vezes, assim, eu já trabalhei com muitos chefes que eu tinha mais qualificação que eles. E já que eles não tinham a qualificação e os outros atendentes, os outros corretores vinham pedir ajuda para mim, ele ficava puto comigo e ele me perseguia. Só que ele não buscava se qualificar, ele não procurava nem sequer completar o superior. Então ele entrava em rivalidade. Você entende mais ou menos como que eu tô querendo te dizer? É aquela pessoa que nem deveria estar ali. Sabe jabuti na árvore? Jabuti na árvore, ninguém sabe como ele vai parar ali. Mas todo mundo sabe que uma hora ele vai cair e a casa vai cair. Que alguém vai acordar.
Então, cuidado com quem você coloca nessa árvore de poder, que coloca acima de você. Cuidado com quem você se mete. Aquela amiga que entra e quer falar como você deve trabalhar, falar como deve agir dentro da sua casa, falar como você deve se comportar, sabe? Por exemplo, é como se eu estivesse morando sozinha aqui na minha casa e entrasse alguém e essa pessoa ficasse dizendo: ah, por que você não comprou o sofá X? O Y é melhor. O teto tá estranho. Pô, e às vezes a casa da pessoa ela nem arrumou a cama dela. Você entendeu? A pessoa tá toda cagada, mas ela quer se colocar nesse papel de hierarquia pra cima de você. E pelo que eu tô entendendo aqui, em muitos dos casos, nem tem hierarquia, tá? Não é uma pessoa que paga o seu salário pra achar que pode se meter na sua vida como quer, né? E essa questão aí dos estados que eu coloquei anterior, sobre o homem mais perigoso do mundo da magia é o homem que quer te ensinar algo que ninguém perguntou, é muito real. Mas a gente tá falando de uma coisa pra fora de espaços religiosos ou pra fora de um trabalho. Aqui eu não vejo necessariamente que você tem uma hierarquia a respeitar sobre uma pessoa ou sobre alguém. Vamos lá, baralho, por favor. Esclarece, por gentileza, pra mim por 3 cartas. Se precisar, puxo mais, mas por 3 por enquanto. Vamos lá. Cegonha, anel e cavaleiro. Alguém quer entrar na sua vida, derrubando a porta. Nossa. Vamos ver depois se o contexto é bom, né? Mas por enquanto seria isso. Tem alguém aqui querendo entrar na sua vida, tá? E a cegonha traz muito esse negócio da transformação, né? Ai, gente, a música do Kid Abelha. Ai, que horror daquela música. Só chega na música e fala: diz pra ficar muda, faz cara de mistério, tira essa bermuda que eu quero você sério. O que você precisa de um retoque total. Sabe? Agora não tem jeito, você tá numa cilada. Cada um por si, você por mim, mais nada. Tipo assim, foda-se se você tem uma personalidade própria. Essa pessoa vai querer chegando, arrebentando a porteira. Casa, ramalhete, cruz, raposa. Aqui é ciclo kármico. Você já tomou com uma outra vez com uma outra pessoa, talvez. Ou talvez até com a mesma pessoa. Talvez você perdoou uma amizade ou perdoou aqui um relacionamento. Pode ser. Mas pode ser que um ciclo aqui se repita na sua vida, que é pra você entender finalmente que você tem que parar com essa patifaria. De colocar o seu poder na mão de filha da puta. Tá? Vamos lá. Ciclo repetitivo, mano. E aqui você tá vendo exatamente. Aqui é aquela cara de tipo... Caralho, de novo, mano. De novo. Cacete. Ai, gente, eu amo... Eu adoro fazer tiragem aqui pra vocês. Sempre tem um esporro diferente. Sueli, sua maravilhosa. Eu adorei o baralho que você me deu de presente. Gratidão. Ele dá muita resposta. Muita resposta mesmo. Sabe? Porque, por exemplo, na hora que eu vi essas 3 cartas aqui, me veio muito uma sensação, né? Aqui é uma tenda cigana que tá representada na carta da casa, né? E me veio muita sensação de realmente, aqui, olha, o pé dessa cruz, o ofertar. Eu tava vendo, inclusive, de ir numa cachoeira fazer uma oferenda pra minha mamãe. Às vezes você precisa, por essas cartas aqui que eu tô te falando, às vezes precisa realmente você... Eu acabei de falar isso no grupo também, né? Você ir procurar o conselho dos mais sábios. E, pra você que faz culto de alguma entidade orixá, tá na hora de você conversar com os mortos. Vai perguntar pro morto o que ele acha, tá? Mas, assim... Esse caminho você sabe de cor, né? Você sabe. Lá no fundinho do seu coração você sabe que você vai se lascar. Mas a tentação de falar, ai, eu não tô vendo as partes ruins dessa situação, eu tô vendo as partes ruins dessa pessoa. Você tá sim. Você tá sim, seu filho da mãe. Você não vem de graça pro meu lado. Você sabe muito bem que isso vai dar bosta. Você sabe que vai dar bosta, entendeu? Todos nós sabemos.